Neste Mundial, não precisas de ser craque para ganhar. Faz recargas a partir de 200 escudos e habilita-te ao sorteio de uma TV Plasma por semana e 5 bolas do Mundial por dia. CV Móvel, estamos ligados. Saudações a todos, bem-vindos a mais um número do programa Praça Financeira. Hoje vamos falar sobre o crédito à habitação em Cabo Verde, os elementos, as características e os componentes desse produto que os bancos comerciais põem à disposição dos clientes. Mas antes, vamos a algumas informações e notícias de interesse económico e financeiro que tiveram lugar no país nos últimos dias. A administração do Banco de Cabo Verde garantiu que, apesar dos resultados negativos acumulados nos últimos 9 meses, não está em causa a continuidade da instituição ou o cumprimento das obrigações financeiras. Numa nota divulgada através do site da instituição, o BCV esclarece que a gestão de um banco central não é comparável à de uma empresa comercial e, por conseguinte, o tratamento dos resultados também obedece a uma lógica diferente. Na sequência da notícia veiculada pelo jornal A Nação, segundo a qual o Banco de Cabo Verde estava no vermelho com cerca de 2,5 milhões de contos negativos, o Banco de Cabo Verde emitiu um comunicado no qual esclarece o seguinte: a gestão de um banco central não é comparável à gestão de uma empresa comercial e o tratamento dos seus resultados também obedece a uma abordagem diferente. É preciso ter em conta que o Banco de Cabo Verde há vários anos mantém o mesmo capital social, quando o panorama financeiro do país mudou radicalmente, tornando-se muito mais exigente e complexo, ao mesmo tempo que a instituição viu alargadas suas atribuições. Também importa ter-se presente que se está perante uma autoridade monetária, um banco emissor, e, como tal, não estará comprometido o normal funcionamento da instituição e nem o cumprimento das suas obrigações financeiras, independentemente da sua natureza. A taxa de inflação em Cabo Verde tem-se mantido relativamente baixa, com uma taxa média de cerca de 2%. Esta redução está associada a um maior acesso do país ao mercado financeiro internacional, contribui para uma descida sustentada das taxas de juro nos últimos anos. No caso do Banco de Cabo Verde, a redução da taxa de juro das operações de cedência de liquidez, conjugada com a redução do nível de endividamento do Estado junto do banco, tem condicionado a evolução das receitas provenientes das operações de crédito. Relativamente às operações de crédito com os bancos comerciais, essas são insignificantes, dado o excesso estrutural de liquidez existente no sistema. Cabo Verde tem registado nos últimos anos o aumento progressivo das suas disponibilidades em moeda estrangeira. Esse crescimento das reservas externas induziu a um aumento mais do que desejado dessa massa monetária face à dinâmica da economia, o que levou o Banco de Cabo Verde a intervir no mercado monetário, realizando operações de esterilização como forma de controlar o aumento dessa massa monetária. Por outro lado, a manutenção de um nível relativamente elevado de reservas, condição indispensável à manutenção da credibilidade do regime cambial, tem imposto custos crescentes ao Banco Central, dado o diferencial das taxas existentes entre os passivos domésticos e as aplicações no estrangeiro das reservas do banco. No caso do Banco de Cabo Verde, é a própria lei orgânica que indica a forma de tratamento do resultado negativo, chamando o Governo a intervir, capitalizando a instituição de modo a garantir que a situação patrimonial do Banco de Cabo Verde esteja sempre equilibrada. Ou seja, assim como os resultados positivos devem ser transferidos para o Governo, também os negativos devem ser cobertos por ele. Por fim, reitera-se uma vez mais que a nova sede do Banco de Cabo Verde está sendo financiada por inteiro com recursos provenientes das contribuições dos trabalhadores, beneficiários do regime privativo da Previdência Social do Banco de Cabo Verde, fundo de pensões fechado, pelo que a sua construção não terá encargos, quer para o Banco de Cabo Verde, quer para o erário público, rentabilizando esses recursos conforme recomendam as melhores práticas internacionais, conforme refere o comunicado. Os acionistas da Cabo Verde Telecom estiveram reunidos em Assembleia Geral Ordinária, onde foram apresentados os resultados líquidos consolidados da CV Telecom no valor total de 160 mil contos.
E ainda, durante a Assembleia, os acionistas da empresa votaram pela entrada da CV Telecom no mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. A Cabo Verde Telecom é uma das maiores empresas do país, que investe cerca de 1,5 milhões de contos anuais, dos quais 68% com capital próprio da empresa. E a entrada no mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde significa, antes de mais, o acesso a fontes de financiamento alternativos para completar os restantes 32%. Para o financiamento destes 32%, nós vamos à banca, mas com a entrada em bolsa temos outras possibilidades, nomeadamente a subscrição de obrigações. A cotação das ações da CV Telecom na Bolsa de Valores traz vantagens a vários níveis e para todos os intervenientes. A empresa, inclusive, fica sujeita a maiores rigores nas informações de gestão, porque uma empresa cotada tem obrigações regulamentares. Mas ganha também os acionistas, porque têm um mercado onde podem vender as suas ações. Hoje em dia, para se vender uma ação da CV Telecom, normalmente utiliza-se o boca a boca, mas também ganha o cabo-verdiano, aqueles que têm poupança e que queiram investir numa empresa sólida e com uma boa performance financeira. Creio que é uma boa medida para a Cabo Verde Telecom, mas também para o país e para o cidadão no geral. Quem também poderá tirar vantagens do mercado da Bolsa é o próprio Estado, que poderá aí encontrar uma oportunidade para pôr à venda livre o capital detido na CV Telecom, no quadro de um possível cenário de privatização. E chegou agora o momento de passarmos ao nosso espaço de entrevista. O tema de hoje é o crédito à habitação em Cabo Verde. Elementos, características e componentes desse produto financeiro que os bancos comerciais colocam à disposição dos clientes. O nosso convidado de hoje é Hamilton Fernandes, diretor comercial do Banco BAE. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Praça Financeira. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço o convite em nome do Banco BAE Cabo Verde e em nome pessoal. Hoje vamos falar do crédito à habitação. O crédito tem um papel muito preponderante na sociedade. Pode-se dizer que o crédito à habitação é um fator de desenvolvimento das sociedades? Sim, o crédito à habitação é um fator de desenvolvimento das sociedades porque tem alguns contributos que o crédito de habitação dá ao PIB, à formação do PIB. Entre estes contributos podemos identificar três. O crédito de habitação facilita o consumo, ou seja, boa parte da constituição do PIB depende do consumo das famílias. A partir do momento que as famílias têm acesso ao crédito de habitação, têm maior capacidade de consumo. O crédito de habitação facilita o investimento, que também é um fator importante na construção do PIB, na medida em que quando os bancos incentivam ou quando os bancos concedem um volume considerável de crédito de habitação, isso permite com que outros setores de atividade também tenham novas dinâmicas, como é o setor da construção civil, como é o setor da comercialização dos materiais de construção civil, mas também o setor da imobiliária. E o crédito de habitação na economia tem um outro impacto, que é o emprego. A partir do momento em que temos um aumento da capacidade de consumo ou do poder de compra das famílias e, em consequência, um aumento de investimentos, automaticamente terá um impacto no crescimento do emprego a nível do país. Como é que os bancos encaram este produto de crédito à habitação e como tem sido a sua evolução histórica no país? Uma questão muito pertinente. Pelos dados, nós podemos observar que todos os bancos, pelo menos os principais bancos do país, têm uma visão muito clara em relação àquilo que é o crédito de habitação. Ao longo dos anos, a carteira do crédito de habitação dos bancos comerciais tem aumentado, a procura tem aumentado, e isso pode ser comprovado através do relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde, sobretudo referente ao ano 2017 e ao primeiro trimestre do ano 2018, que demonstra que houve um aumento significativo na concessão de crédito à habitação no segmento particular, mas também houve uma tendência crescente na procura para o crédito de habitação por parte do mercado. E quais as vantagens associadas? A primeira vantagem do crédito de habitação, tanto para o banco como para o cliente, é que o crédito de habitação permite com que se construa uma relação de longevidade entre o banco e o cliente. É um crédito de maturidade alargada, vai até os 30 anos, ou seja, permite com que o cliente escolha o seu banco e que o banco fidelize esse cliente por um período longo de tempo, prestando-lhe o melhor serviço financeiro. Praticamente uma vida, não é? Praticamente uma vida laboral, porque depois da reforma parte-se do princípio que a pessoa, digamos, já tenha liquidado toda a sua responsabilidade financeira. A segunda grande vantagem do crédito de habitação é que permite a realização efetiva de um sonho, ou seja, o cabo-verdiano em si é um povo
que sempre sonhou em ter uma habitação própria. Faz parte do plano de vida do cabo-verdiano ter uma habitação própria. A terceira vantagem do crédito de habitação, como fiz menção, é permitir com que, durante o período em que o cidadão está a trabalhar, no período laboral, no período de vida laboral, poder reembolsar a totalidade do capital e, durante o período da reforma, não ter encargos financeiros, digamos, com bancos ou com arrendamento. E como é que tem sido a procura pelo crédito de habitação junto ao banco que representa? O BAE Cabo Verde completa no dia 21 de novembro 10 anos de atividade comercial. A carteira do crédito de habitação do BAE tem tido uma tendência crescente desde os primórdios da atividade comercial do banco e para, digamos, demonstrar essa robustez no crescimento da carteira, de 2016 para o ano 2017, a carteira de crédito de habitação do BAE Cabo Verde teve um crescimento de 40%. E como é que funciona o crédito de habitação? Quais são as exigências e como é que um cidadão comum pode ter acesso a esse produto específico? Assim, para se ter acesso a qualquer produto financeiro, o cidadão comum tem que se tornar cliente de uma instituição financeira. A primeira fase de um crédito de habitação é o cliente identificar o imóvel que quer adquirir ou a construção que pretende fazer. Nessa fase, é fundamental que o cliente contacte o banco para, digamos, ser informado quais são as informações que o banco precisa para a análise do dossiê. Podemos identificar uma segunda fase como a fase de análise do financiamento. Análise e aprovação do financiamento, em que o cliente entrega ao banco toda a informação solicitada e o banco faz a sua análise interna com base na taxa de esforço, nos rendimentos, na situação económico-financeira do cliente, na situação patrimonial do cliente e, em caso de aprovação, faz uma oferta, faz uma proposta ao cliente. Uma terceira fase, o cliente aceitando essa oferta, é a fase da formalização, digamos, dos contratos. Temos o contrato, temos a escritura pública de compra e venda, digamos, aquilo que são as formalidades de um processo de crédito. Temos uma quarta fase, não menos importante, que é a fase do reembolso do capital e os juros, que eventualmente pode ou não coincidir, por exemplo, com o cliente estar a morar na sua casa. Num crédito à construção, há uma fase de construção em que o cliente ainda continua no sistema de arrendamento e, digamos, na construção da casa. No caso do crédito à aquisição do móvel já 100% construído, a fase de reembolso, o início de reembolso, deve coincidir ou recomenda-se que coincida sempre com, digamos, a morada do cliente na nova casa, reduzindo o custo financeiro mais o custo do arrendamento. E o que é que difere o crédito à habitação de um crédito ao consumo normal? O crédito de habitação e o crédito ao consumo fazem parte do pacote de crédito a particulares. O crédito de habitação tem a finalidade única, exclusiva, da compra, aquisição ou construção de uma casa, de uma moradia. Pode ser habitação própria, neste caso para acolher a família, mas também pode ser uma habitação rendimento, neste caso para um sistema de contrato de arrendamento. O crédito ao consumo são créditos mais genéricos para a compra de mobiliários de casa, para a compra de eletrodoméstico. O crédito ao consumo pode ser para viagens. O crédito automóvel está enquadrado dentro do crédito ao consumo, entre outros créditos. E em caso de remodelação da habitação própria, enquadra-se em que tipo de crédito? Pode-se enquadrar tanto no crédito ao consumo como no crédito de habitação. Por exemplo, se for uma pequena remodelação, façamos um exemplo de 200 mil escudos, talvez não justifique um crédito de habitação. Por exemplo, uma pintura ou alguma coisa mais ligeira. Exatamente. Dentro desse orçamento talvez pode ser um crédito ao consumo. Mas uma remodelação profunda na casa, que pode ter um orçamento de 1 milhão de escudos, aconselha-se que seja um crédito à habitação, até para que haja um alargamento da maturidade da operação e o cliente tenha prestações constantes, mas prestações suaves que lhe permite, digamos, fazer o serviço da dívida de forma tranquila. Na ótica dos bancos, quais são os principais constrangimentos, as desvantagens e os riscos do crédito de habitação? O primeiro aspecto que se aconselha o cliente a terem atenção é que o crédito de habitação é o crédito que aumenta de forma significativa o nível de endividamento do cliente. Quando um cliente compra um carro, o nível de endividamento é razoável, porque o valor do carro, digamos, não é tão elevado quanto o valor de uma casa. A partir do momento que o cliente contrata um crédito de habitação, o seu nível de endividamento já tem uma oscilação positiva, neste caso, ou seja, sobe o seu nível de endividamento e fica com uma margem residual para novos investimentos ou para novos financiamentos. Então, é necessário cautelar, tanto da parte do cliente, antes do contacto com o banco, para digamos, solicitar o crédito de habitação, mas também há um cuidado por parte do banco com o nível de endividamento excessivo do cliente. Porque o nível de endividamento excessivo do cliente tem contributo ou tem um impacto direto no nível de endividamento até do país.
O crédito habitação, pelo fato de ser um crédito que tem por detrás, ou seja, por garantia, um imóvel, a sua formalização, digamos, é mais criteriosa, é mais detalhada. Mas esses constrangimentos são compensados com uma outra vantagem que o crédito de habitação tem, que é a vantagem fiscal. Ou seja, quando um cliente faz um crédito de habitação, todos os encargos e os juros suportados durante a maturidade, ou seja, anualmente, o cliente pode deduzir na matéria coletável todos os juros e os encargos suportados no crédito de habitação. Esse é um incentivo que o Estado dá, digamos, aos clientes, permitindo alguma flexibilização, algum aumento, alguma atratividade para o crédito de habitação. E esses incentivos são veiculados? As pessoas têm conhecimento desses fatores? As pessoas têm conhecimento. O que falta, eventualmente, é o cliente terem atenção que tem essa vantagem e anualmente solicitar ao seu banco uma declaração que comprove todos os juros e todos os encargos suportados. E na declaração de rendimentos que faz anualmente ao Ministério das Finanças, anexar esse documento. Há alguma preferência pelos bancos entre financiar habitações prontas, chave na mão, ou então ao modelo de construção, autoconstrução como construção através das empresas? Eu não acredito que haja preferências. Ambas as modalidades de financiamento estão vigentes, pelo menos, na maior parte dos bancos nacionais. No caso do BAE, o BAE financia habitações próprias, ou seja, habitações já construídas, financia habitação à construção, financia habitação aos imigrantes, que normalmente não estão em Cabo Verde, e também financia habitação aos jovens. Eu diria que o banco, na relação com o seu cliente, ambos determinam qual é mais vantajoso para o cliente e qual é o mais vantajoso para o banco. Se é mais vantajoso para ambas as partes, cliente e banco, adquirir uma habitação já construída, opta-se pela habitação já construída. Se é mais vantajoso para o cliente e o banco a construção, dependendo do nível e do perfil de risco de cada cliente, opta-se pela construção de uma habitação de risco. E o que é que os bancos aconselham em relação à gestão do empréstimo? Por exemplo, a pessoa que vai construir uma casa, se deve recorrer a uma empresa ou fazer, portanto, pessoalmente a gestão do empréstimo? Em primeiro lugar, a finalidade do crédito habitação é exclusiva para a construção ou aquisição do imóvel. O banco nunca recomenda que o cliente faça a autogestão da sua obra. Os bancos, neste caso o BAE Cabo Verde, digamos, recomenda o cliente a ter sempre uma empresa com know-how, com experiência de mercado, que consiga garantir o cumprimento do prazo da construção e, sobretudo, a gestão orçamental face àquilo que foi o financiamento concedido pelo banco. Contratar um crédito à habitação pode ser um dos compromissos financeiros mais importantes na vida de uma pessoa e de uma família em termos monetários e também o maior investimento que se pode fazer durante toda a vida. Como é a relação do cabo-verdiano com o crédito à habitação? O cabo-verdiano culturalmente é um povo que, digamos, no seu projeto de vida está assente a ter uma habitação própria. No passado, digamos, os nossos pais conseguiram construir as suas casas com recursos à poupança. Hoje temos novos tempos, os clientes ou o cidadão deverá ou tem sempre a necessidade de recorrer, nem que parcialmente, ao financiamento bancário para construir ou para adquirir a sua casa. Essa, digamos, é a perspectiva da evolução que temos tido no mercado cabo-verdiano. Todavia, há dois aspectos que eu acho interessante aqui nós debatermos. O primeiro aspecto está relacionado com o custo de construção. Ou seja, hoje o custo de construção não é tão, digamos, baixo quanto foi no passado. Os bancos incentivam os jovens a adquirirem casa própria, mas ao mesmo tempo temos um país insular que às vezes o jovem é obrigado a optar pela mobilidade, portanto a sair de uma ilha para outra, tendo adquirido uma habitação própria. Como é que fica neste caso? Eu acredito que a mobilidade não é transversal a todo o colaborador, não é transversal a todo o cabo-verdiano. Digamos que é um risco, sim, existente, que deve ser calculado tanto pelo cliente como pelo banco no ato da contratação do crédito habitação. E como é que vê a evolução do crédito à habitação nos próximos 10 anos? A tendência tem sido crescente. Os relatórios mostram que a perspectiva deve continuar a ser também crescente. E o fator cultural de ter uma habitação própria, de ter uma habitação condigna, digamos, faz parte da cultura do cabo-verdiano e acredito que ao longo dos anos, nos próximos 10 anos, vamos ter uma constante na procura para o crédito de habitação e na procura de novas casas para
novas famílias e novas habitações. Portanto, aconselha a contratar um crédito de habitação. É sempre aconselhável ter um crédito de habitação, desde que o cliente e o banco façam a análise adequada do risco do endividamento para que as famílias consigam realizar os seus sonhos, mas também ter uma tranquilidade a longo prazo. Como fiz menção, o crédito de habitação é um crédito de longa duração. Então é importante que na decisão tenhamos o conforto, o cliente tenha o conforto de que a prestação que irá pagar ao banco é uma prestação suportável e que não vai alterar de forma significativa o seu nível de vida, a sua qualidade de vida, sob pena de no futuro podermos ter situações de incumprimento entre o cliente e o banco, que deve ser uma relação de cordialidade, de fidelidade e uma relação, digamos, que produza benefícios para o cliente, mas também para o banco. Dr. Hamilton Fernandes, só nos resta agradecer a sua presença aqui nos estúdios no programa Praça Financeira e esperamos poder recebê-lo aqui mais vezes. Agradeço o convite e a inteira disposição para novos eventos. E voltamos já de seguir, depois de um breve intervalo. No BAE, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia aumentamos o número dos nossos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BAE, o banco de todos, em todos os momentos. Imagina o amanhã, nunca sabes o que virá. Não basta ter saúde, é preciso atitude. É melhor estar seguro para garantir o futuro. Tenha a sua saúde num só cartão e adira ao seguro de saúde da Garantia. À sua disposição tem uma rede médico-hospitalar, preços especiais em consultas e tratamentos médicos em Cabo Verde e no estrangeiro. Juntos pela sua saúde. Garantia. Juntos por um futuro seguro. O crédito sempre teve um papel importante na sociedade, permitindo o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida, disponibilizando às famílias e às empresas os meios necessários para materializar os seus projetos de vida e antecipar o consumo de bens e serviços. De outra forma, não seria possível com os recursos disponíveis. Fomos ao Banco BAE conhecer quais são os principais componentes do crédito à habitação. Os componentes do crédito à habitação são um montante, que é definido pelo cliente. Temos o prazo também, temos a finalidade do crédito de habitação, que tem a aquisição, a construção ou rendimento. Está dentro da finalidade, temos a taxa de juros, que é variável, indexada à taxa de cedência de liquidez do Banco Central. E temos as garantias, que é a livrança, a hipoteca do imóvel, a domiciliação do salário, o seguro de multirisco e de vida do próprio cliente. Uma das componentes que mais pesa na decisão do crédito por parte do cliente é a taxa de juros, e esta é calculada com base na cedência de liquidez e na avaliação do risco, ao qual se acrescenta uma margem ou a comissão dos bancos. Com base na taxa de cedência de liquidez, acrescemos sempre um spread, uma margem, e assim aplica-se a taxa de juros do crédito de habitação. Para se determinar o montante máximo do crédito a ser concedido como empréstimo, é necessário, antes de mais, determinar a taxa de esforço do cliente. Com base no salário líquido, já deduzindo todas as despesas, o que ele vem pagar não pode ultrapassar. A taxa de esforço é calculada nesse sentido. Não pode ultrapassar 40% do seu salário, do seu rendimento líquido. Após acordar todas as condições de crédito, o cliente passa a reembolsar o crédito nos moldes acordados, segundo uma taxa fixa, salvo algumas exceções. A prestação é fixa. É calculada a taxa variável, calcula-se, encontra-se a prestação, e aquela prestação é constante. Salvo algumas exceções, quando temos períodos de carência, onde é definido um período de carência, onde o cliente paga só os juros. Terminado esse período de carência, já começa a pagar agora o capital mais juros. Quando por qualquer eventualidade o cliente não consegue cumprir atempadamente e atrasa a prestação, os bancos cobram uma moratória. A moratória é o cliente, quando não cumpre, suponhamos que a prestação é mensal, mas por uma coisa ou outra o cliente não conseguiu liquidar a prestação nesse mês. Então é incumbida uma taxa
uma taxa de juros no oratório em cima da prestação, que é uma coima, né, por não ter liquidado a prestação no tempo útil. Em caso de se verificar o incumprimento, os bancos seguem um conjunto de procedimentos junto ao cliente para tentar regularizar ou reaver o crédito. E, em último caso, dá-se a execução judicial. O cliente recebe 3 notificações para regularizar a situação. Caso isso não aconteça, então encaminhamos o processo à recuperação no contencioso. Então, via contencioso, é feita uma nova negociação com o cliente e, passando essa fase também, não sendo possível a recuperação mesmo assim, agora passamos para o processo da execução. O BAI tenta negociar com o cliente, né, para ver se colocamos a venda. Caso não for possível a negociação prévia, o tribunal em si faz o comunicado a colocar a venda o imóvel para recuperarmos o crédito vencido. Embora o crédito à habitação seja uma relação de longo prazo, hoje existem muitas alternativas de escolha e o cliente já não precisa ficar preso a um determinado banco específico. Poderá sempre solicitar a transferência do crédito para um outro banco. Agora estamos num mercado que tem vários bancos e o cliente tem a opção de trabalhar com um banco que no momento lhe traga mais vantagens. Então, no caso, se tiver algum cliente que queira transferir, por exemplo, o seu financiamento do outro banco para o BAI, é pacífico, é aceitável. Pedimos todas as informações ao cliente do crédito ativo no outro banco para podermos começarmos a negociar com o cliente sobre a possibilidade de compra do financiamento. Das reportagens de hoje, vamos ver as componentes do crédito à habitação, as taxas de juro, as prestações, as modalidades de reembolso, garantias e o impacto do crédito à habitação nos bolsos dos cabo-verdianos. Ter casa própria é um sonho que acompanha a vida e os projetos de cada cabo-verdiano e também uma prova de sucesso e de realização pessoal. O recurso ao crédito à habitação surge como uma solução, mas trata-se de um compromisso de longa duração que atravessa toda uma vida laboral. Em termos monetários, é encarado como o maior investimento que alguém pode efetuar em toda a sua vida. Por outro lado, o crédito à habitação é a despesa que mais pesa no orçamento das famílias, sendo por isso também a principal fonte de endividamento. Saímos à rua para conhecer a experiência e a relação dos cabo-verdianos com o crédito à habitação. Experiência crédito habitação na Cabo Verde, de forma que o juro que se aplicou fica muito alto. Imagina, se eu fosse um empréstimo de 2.850 conto, ao que tem pago quase 6 mil, ao que depois terminar pago na 25 anos, eu tenho pago quase 6 mil conto. É alto, muito alto, é muito, você paga muito mais do que aquilo que botou. E juro na Cabo Verde são muito elevados. Eu, na minha opinião, acho que em Cabo Verde, de uma forma geral, as taxas de juros são um bocadinho altas, de acordo com o nível de vida que se tem em Cabo Verde, os recursos das famílias, o nível médio de vida que se tem em Cabo Verde. Acho que as taxas são um bocadinho altas porque, além de se, mesmo em qualquer situação, compra de casa em chave na mão ou construção, depois da pessoa tomar o crédito, a pessoa tem que pagar, na situação específica da habitação, tem que se pagar o IUP. E é mais um encargo que a família tem. E somando todos os encargos que a família tem, educação, saúde, transportes, comunicações, acho que somando todos esses encargos a nível familiar é um bocadinho pesado. A mim, nesse momento, se bem opta para construir, então faz aquela forma de empréstimo, mas e quem está pago, portanto, faz um empréstimo de 1.500 conto ou 1.200 conto, estão pagando a 5 anos, ao que termina, depois mais X quantia que está para terminar, para uma forma mais que está paga menos. Está a fazer faseado, não é? E faseado, se é uma forma faseada, fica muito melhor. Qual foi o modelo de construção que optou? Autoconstrução ou chamou uma empresa de construção para isso? Não, contratei uma empresa para fazer todo o processo, o desenho, o cálculo de estabilidade, o projeto, a construção, tudo. Foi essa a minha opção. Portanto, dá mais garantia? Na minha situação, acho que sim, acho que dá mais. Mas pronto, há outras pessoas que têm outra opinião, mas na minha opinião e na minha situação, acho que resultou. E chegou agora o momento de clarificarmos alguns conceitos relacionados com o universo do crédito à habitação e outros produtos oferecidos pelos bancos comerciais. Crédito ao consumidor
é um termo usado para determinar os empréstimos para pessoa física que, em geral, são levantados para a compra de um bem específico. A hipoteca é a garantia de pagamento de uma dívida na forma de um imóvel. O termo costuma ser usado para se referir à modalidade de financiamento que utiliza um imóvel como garantia. Nessa modalidade de crédito, o bem hipotecado fica em nome de quem pagou o empréstimo, mas é firmado um contrato que garante o direito do credor ao bem em hipoteca em caso de incumprimento. Amortização é o abatimento gradual de uma dívida por meio de pagamentos periódicos combinados entre o credor e o devedor. Análise económica e financeira. É análise, comparação e interpretação das demonstrações contábeis. É a decomposição dos demonstrativos financeiros em elementos mais facilmente entendíveis, para que, por meio de índice e valores, se possa avaliar a situação de risco da empresa. Análise de crédito. É o procedimento através do qual os demandantes de crédito são analisados para ver se atendem a todas as exigências da entidade bancária, assim como para definir o limite máximo do valor a ser emprestado. Aval, ato pelo qual uma pessoa distinta do devedor do banco e dos endossantes garante o pagamento de um título na data do seu vencimento. É tempo agora para as cotações de mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cotações da Bolsa de Valores de Cabo Verde de acordo com o fecho do dia 19 de junho de 2018. Ações do BCA, 2.500 escudos por ação. Melhor oferta de venda. 311 ações por 2.550 escudos cada ação. Ações da Caixa, 2.900 escudos. Melhor oferta de venda. 1.363 ações por 2.900 escudos cada ação. No dia 19 de junho de 2018, as ações da Enacol foram cotadas ao preço de 2.300 escudos por ação. Melhor oferta de compra. 20 ações por 2.400 escudos cada ação. Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos. Preço por ação no dia 19 de junho de 2018, 3.000 escudos. Melhor oferta de compra. 20 ações, ao preço de 3.600 escudos cada ação. A cotação das obrigações do município da Praia no dia 19 de junho foi de 100%. Melhor oferta de venda. 34 ações, ao preço de 1.000 escudos por ação. Foram as cotações da Bolsa de Valores de Cabo Verde, de acordo com o fecho do dia 19 de junho de 2018. E chegamos ao fim do programa de hoje. Só nos resta agradecer a sua presença e a sua companhia, a atenção que nos dispensou. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário, com mais um programa Praça Financeira. Até lá, faça bons investimentos e seja feliz. Este programa conta com o patrocínio de No BAE, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia aumentamos o número dos nossos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BAE, o banco de todos, em todos os momentos. Imagina o amanhã, nunca sabes o que virá. Não basta ter saúde, é preciso atitude. É melhor estar seguro para garantir o futuro. Tenha a sua saúde num só cartão e adira ao seguro de saúde da Garantia. À sua disposição tem uma rede médico-hospitalar, preços especiais em consultas e tratamentos médicos em Cabo Verde e no estrangeiro. Juntos pela sua saúde. Garantia. Juntos por um futuro seguro. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Chinês, um programa da Mikashi em parceria com a TCV. E na edição de hoje vamos falar sobre o Festival do Barco do Dragão, em chinês, Tuanwujie. Esta celebração está diretamente ligada ao grande poeta e patriota chinês Zhu Yuan. Por volta do ano 270